Graças a paz, irmãos, vamos dar início a mais um PG abençoado, em nome do Senhor Jesus, ok? Então vamos para o nosso roteiro para que nós não possamos esquecer, tá certo? De que em breve estaremos juntos e vamos praticá-lo todos juntos, ok? Então veja só, palavras de boas-vindas. Então dê a palavra de boas-vindas que estiver ao seu lado, na sua casa, junto com você, onde você estiver. E orar nesse momento de mão dadas, tá certo? Bota aí o álcool gel na mão, um álcool puro, e assim pode dar as mãos, já está a maioria das pessoas vacinada, e orar pelos novos convertidos e pela campanha da fachada do templo da CIB, né? Vamos, se Deus quiser, terminar aquela frente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também não esquecendo de orar pelas famílias do PG. Aliás, não só do PG, mas de todos os PG, né? Dos 4 PGs que nós temos. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Então depois que os irmãos orarem, aí agora nós vamos para o momento do quebra-gelo. E o momento do quebra-gelo é: escolha uma pessoa do grupo e dedique uma palavra de bênção e esperança para a mesma. Aí vai abençoar seu irmão através da palavra positiva, ok? E depois disso, nós vamos fazer o quê? Louvar. E o nosso louvor está, naquele diz assim, rompendo em fé. Toda vez que minha fé é provada, então o que a gente vai fazer? Vamos romper em fé, em nome do Senhor Jesus. E aquele também que diz assim, Deus é Deus. Então se Deus fizer, Ele é Deus. Então tudo que Deus fizer, Ele é Deus. Então grandes corinhos abençoados, músicas abençoadas, e vamos louvar em nome do Senhor Jesus. Então quando você estiver aí com o seu grupo louvando, aí a gente vai partir agora para o momento do compartilhar, que é o nosso lembrete. E qual é o nosso lembrete? O propósito da igreja, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir as pessoas, ok? E também não esquecer do nosso contrato verbal de sigilo das experiências pessoais. Ou seja, tudo que se passa no grupo aí permanece no grupo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Perguntas agora para compartilhar a ministração e pergunta de acordo com a grande mensagem, né, do pastor André Domingo. E agora, em termos de estudos, aí a gente vai falar sobre a importância da fé cristã genuína. A verdadeira fé, tá certo? Então vamos lá, esse texto transcrito e adaptado para o aprofundamento do sermão dominical. Então vamos lá. Vamos para o texto bíblico. João no capítulo 4. Todo João 4. Aí você vai ler aí no grupo, mas vamos ler apenas alguns versículos, tá certo? Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí diz a Bíblia que os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida
eterna. Amém? Vamos ficar por aqui? Por aqui é o bastante, né? Tem mais leitura para frente e a gente vai ler de acordo com o estudo, tá certo, irmãos? Então, veja só, nós estamos falando sobre a importância da fé genuína. E a gente percebe aqui que Jesus está justamente com os seus discípulos, tá certo? Fazendo um milagre na boda de Caná. Dentro de um casamento, Jesus transforma ali a água em vinho e faz aquele grande milagre. O seu primeiro milagre que Jesus realiza ali, que foi no casamento. Então, Jesus, juntamente com a sua mãe e seus discípulos, tá certo? Se estabeleceram por alguns dias em Cafarnaum. Então, fez aquele milagre e chegou lá em Cafarnaum e ficaram alguns tempos ali. Que Cafarnaum, na verdade, era uma cidade muito importante da Galileia, ok? Então isso a gente vê nos relatos bíblicos de João 2,12. Como também na sequência, devido à proximidade da Páscoa, um dos três mais importantes festas judaicas, né? Das três festas, a mais importante, então justamente era a festa judaica, a Páscoa. Aí a gente vê justamente que o mestre parte para Jerusalém. Então ele vai em direção para Jerusalém. E conforme registra João, então durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram nele. Olha aí, veja aí, aqui vale a pena a gente ler, João 2:23. João 2:23, a gente lê justamente aqui, olha, ele dizendo assim: estando ele em Jerusalém, Jesus, não é, durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E assim, muitas vezes a gente gosta de ver muitos sinais, né? Acho que tem gente que adora os sinais, e se não tiver sinais não crê. Então, pronto, ali eles estavam crendo porque viram grandes sinais que Jesus estava operando. Então, irmão, conforme registra João, durante a festa, muito vendo esses sinais, o que aconteceram? Creram nele. Contudo, veja só, a missão do Senhor não estava baseado na aceitação popular, e sim no prazer de fazer a vontade do Pai. Jesus não estava preocupado com multidões que o aprovassem, mas ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Olha João 6 aqui, que ele vai dizer para a gente. João no capítulo 6. O irmão pode abrir aí. João no capítulo 6. E exatamente no versículos, a partir do 38, aí a gente lê dessa forma aqui, ó, João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, Jesus está dizendo isso, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, olha aqui, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todos os que vêm o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí que lição preciosa, não é? A vontade de Deus é essa. É justamente pregar o Evangelho àqueles que vieram, aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. Tá certo, querido? Então, veja só, o que é que a gente vai entender aqui? Que a missão de Jesus, a sua missão, era levar o reino, a palavra do reino de Deus e produzir fé nos corações para a vida eterna. Essa era a preocupação de Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, vida eterna com Jesus. E ele está dizendo justamente que esse foi o objetivo em que ele veio, tá ok? Então, com isso, nós vamos analisar, né, algumas questões aqui, como, por exemplo, se nós estamos baseados na ministração dessa palavra sobre a importância da fé cristã genuína, então a gente vê aqui o perigo da fé baseado em sinais. Então tem muito cuidado, não é? Se a sua fé ela está baseada justamente em sinais. Veja só, a fé que surge da palavra. Então preste atenção aqui. João, na verdade, relata que após o mestre deixar a Judéia, olha aí, em direção à Galileia,
passou por Samaria e ali ficou 2 dias na cidade de Sicar. Não foi isso aí? Então, o texto que você leu aí, de João, no capítulo 4, você vai ver no versículo 3, versículo 5 e o 40 e 43. Essa realidade. Então, veja só. Apesar do texto não retirar ou não relatar a ocorrência de absolutamente milagre algum realizado por Jesus em Samaria naquela ocasião, a gente não vê nenhum registro que ele fez ali milagre, tá certo? A narrativa de João revela que após a conversa com o mestre, então a mulher samaritana anunciou aos habitantes daquela cidade que conheceram um homem que relatara tudo quanto ele havia feito e se seria interessante verificar se porventura não era ele o Cristo. Você viu esse relato aí? Se você leu justamente o João 4, não é? Jesus disse, mulher, dá-me de beber. Como tu sendo judeu, pede a mim que sou... tu sendo judeu, pede a mim que sou samaritano. Não havia comunicação com ele. E Jesus está dizendo, se tu soubesse quem que pede dar-me de beber, então tu daria, e ele te daria a água que salta para a vida eterna. E aquele diálogo, Jesus começa a dizer, vai lá, chama teu marido. Ah, não tenho marido. Dissesse bem, se tivesse 5 maridos, que eu tenho agora não é teu. Então, com essa revelação de Jesus, essa mulher deixa o cântaro, corre e vai anunciar lá na cidade e diz assim, olha, um homem ali disse tudo o que tinha na minha vida, então revelou tudo. Será que não seria ele o Cristo? Então veja só, então esse interesse, não é, simplesmente da palavra, a mulher levou e o que foi que aconteceu? Então eles foram verificar o pessoal se realmente aquele seria o Cristo. Então preste atenção aqui. O apóstolo do amor, que é João, diz que somente pelo testemunho da mulher, tá certo? Aquela mulher deu aquele testemunho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha o versículo 4 e o 39 diz assim, olha. E a vontade de quem... Aliás, para João 4, aqui estou em João 6. João 4 diz assim, irmãos, olha. João 4, 39 diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade, tá vendo? Creram nele em virtude do testemunho da mulher. Tá certo? Que anunciara. Ele me disse tudo quanto tinha feito. Então aquela revelação foi ideal para que ela anunciasse Jesus e crer na palavra. Foi na palavra, não havia milagre ali. E aqueles homens foram lá realmente relatar e ver de perto e confirmar aquela mensagem, aquele testemunho daquela mulher. Tá certo? Então veja só. Como a gente vê aqui, que muitos, na verdade, creram nele por causa de quê? Da palavra que a mulher realmente havia levado. Então, o que é que a gente entende? Os que ouviram o Senhor, diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto e ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pela palavra da mulher, ele foi lá, confirmaram, e disse à mulher, não é pela tua palavra agora que nós cremos, não. Nós estamos crendo agora porque nós estamos realmente testemunhando que verdadeiramente ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Que maravilha, né, irmãos? Creram pela palavra, entende aí? Não foi por sinais, mas pela palavra. Então, por quê? A fé, na verdade, ela surge pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, essa é que é a realidade. Então, a fé dos samaritanos não brotou por causa de algum sinal, entendam isso, mas exclusivamente pela palavra do Evangelho. Por isso, irmãos, que nós precisamos pregar a palavra, porque a Bíblia diz, repito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o sinal perfeito que nós precisamos brotar a fé das pessoas é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então, com isso, nós podemos também ver o contraste da fé baseada em sinais. O que é que acontece? Após deixar Samaria,
veja o versículo 43, né, de João 4, diz assim, olha, 43, passado 2 dias, partiu dali para Galiléia. Então ele sai, tá certo? Deixa Samaria. Então o mestre surge em viagem rumo a Galiléia e tá certo? E no mesmo não contando o episódio da perseguição enfrentado em Nazaré, tá certo? Que Mateus, não, Lucas 4, 14 a 30, você vai verificar ali, né, que Jesus vai dizer a missão pelo que ele veio, que o Senhor ungiu ele para pregar, evangelizar, dar vista aos cegos, aos surdos, e ali a perseguição, creio que foi muito grande, né, que ele não relata aqui, mas lá a gente vai ver direitinho. Então, mesmo aquela perseguição que aconteceu com Jesus, então João cita, na verdade, a referência que Jesus faz acerca do fato de que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então foi isso que Jesus relatou. Não tem honra, porque havia descrédito e perseguição. Então, para o propósito do evangelista, o importante é destacar que, mesmo em outras partes da Galileia, tá certo? Os galileus receberam Jesus porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Então eles viram lá no casamento, né, os milagres de Jesus. Então aí eles partiram e creram, porque também eles tinham ido à festa. Olha aí a questão do milagre. Em termos diretos, sua ampla aceitação não se dava por conta da palavra, mas por conta o quê? Dos sinais. E esse é um grande perigo que nós podemos observar, tá certo, irmãos? Então o que é que acontece aqui? Jesus não confiava neles, porque todos conhecia todos que estavam ali, tá certo? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus conhece, a Bíblia diz que Deus sonda os corações. E veja só, e não confiava, a não confiança se dava pelo fato de a fé dessas pessoas estarem baseadas nos sinais e não na palavra, como dos samaritanos. Entenderam a diferença? Samaritanos creram pela palavra e eles estavam crendo pelos sinais. Então pergunto aqui, você sabe diferenciar a fé que se baseia em sinais da fé que se é fundamentado na palavra? Então comenta aí com vocês, entre vocês, com o grupo, tá certo? E a gente percebe, terminando aqui essa primeira parte, diz assim que o problema de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Então muita gente quer o milagre, mas não quer o Deus dos milagres. Ok, querido? Aguarda aí o próximo vídeo para ficar melhor para o envio dos irmãos. Amém?